Saudações, cancelados, bem-vindos ao podcast Toblock. Para vocês que estão block também, como eu, Eli Vieira. Eu sou biólogo, geneticista, sou repórter e editor de Ciência e Saúde na Gazeta do Povo. E quem me acompanha no podcast sempre é a Agatha Carril. Agatha, por favor, nos diga quem é você. Eu não sei muito bem quem é você ainda. Oi, eu sou a Agatha Carril. Atualmente eu trabalho no ramo de aluguel do local de fala. Nesse clima pós-Black Friday, eu queria até divulgar alguns dos meus produtos, eu posso? Pode. Então, só agora em dezembro vocês vão poder adquirir o local de fala de pessoa trans por apenas R$20 a hora, o local de fala de nordestina por 10 a hora, e se você for estrangeiro, eu tô com uma promoção imperdível de apenas $5. Então, fim de semana inteiro com local de fala de nativa de país de terceiro mundo. $5 dá quanto no câmbio atual ali? Ah, não sei, não sou bom de matemática. Acho que dá uns 1.000, né? Sim. Uns 1.500. É isso aí. Quanto é que tá o local de fala de gordo preguiçoso? Olha, em primeiro lugar, Thaís Carla, que fala por mim nessa questão. Né? Mas, pra quem quiser alugar, local de fala de gordo, viado, chato, mineiro, procrastinador, Caramba, é muita pressão. tô fazendo por uns 30 por minuto. 30, caramba. É livre mercado, né, gente? Tá vendo que comigo é mais barato? E qual é o tema de hoje, Agatha, no nosso primeiríssimo episódio? Então, no podcast de hoje, nós vamos analisar e compartilhar nossas visões sobre alguns jargões ilustres que você que nos escuta com certeza já se deparou, seja no Twitter, no Facebook, no Fantástico, no diretório acadêmico da sua faculdade. Então é um jargão especializado de uma tribo política que a gente pode chamar de progressista, ou mais pejorativamente dos lacradores. Pode ser. Embora eles próprios criaram o termo lacrar, né? É uma coincidência linguística e cultural muito interessante, porque em inglês a gente tem woke, que quer dizer desperto, parece com a palavra desperto, mas não é exatamente ela. Na verdade, o woke era o pretérito perfeito de acordar, algo assim. Aí só que virou um adjetivo e quer dizer desperto, ou seja, no sentido de que agora eu vejo a verdade, eu vejo que a sociedade ela é um racismo estrutural, um patriarcado, né? Todas essas coisas sobre oprimidos e opressores que essa turma fala, que descreve a sociedade como sendo, não que eu discorde completamente, mas eles têm um jeitinho bem particular de falar dessas coisas. Então, a minha visão é que esses conceitos, né, esses jargões, eles podem partir de um fundo e um contexto de verdade, um fundo lógico, né? Mas que nesse vai e vem de exibicionismo moral que a gente vê nas redes sociais, eles acabam sendo repetidos, de fato vomitados, de um jeito muito pouco iluminado e principalmente vazio, porque aí eles costumam ser repetidos de forma ritualística, quase como alguém que reza antes de comer, entendeu? Ritualístico é uma boa palavra para isso, Uhum, que os rituais não há ainda uma teoria completa de para que servem os rituais, mas com certeza, eu imagino que, provavelmente, ao menos, uma das funções é sinalizar que você é parte daquele grupo. Então, uhum, é muito difícil que alguém que vá lá fazer a peregrinação a Meca e andar no entorno da Caaba, né, ao redor da Caaba, que é aquela caixa preta, muito difícil que uma pessoa que faça isso tudo, esse trabalho, não seja muçulmana. uhum, Da mesma forma, analogamente, é muito difícil que uma pessoa que use os termos como local de fala ou lugar de fala, uhum, apropriação cultural, etc., não seja progressista e de um tipo específico de progressista, que é o identitário. uhum. Mas a nossa intenção, então, é só zoar. Não, não, não é só pra caçoar, não. A gente quer realmente analisar, ver o que é que dá pra tirar de bom, o que é que não tem salvação de jeito nenhum. Uhum. Eu sinto que, por exemplo, você falou que tem essa coincidência com a palavra woke, né, que aqui no Brasil seria mais ou menos o desconstruído. Então você desconstruiu aquilo que a sociedade construiu em você e agora você consegue ver através do véu. Agora você consegue identificar as injustiças e não só identificar as injustiças, como saber exatamente como resolvê-las. É como o Fábio Porchat que disse que é um racista em desconstrução.
Uhum, Isso basicamente já é jargonizado e porque uma pessoa que não entende esse vocabulário, ela vai pensar: "Pô, o cara tá dizendo que ele é racista, então ele devia ir aham, primeiro na delegacia, né, será que ele aham, cometeu injúria racial, ele cometeu um crime de racismo?". Na verdade o crime é a injúria racial, né, a legislação uhum, brasileira ainda não criminaliza pensamento, mas então, o primeiro dos jargões de todos é como essa tribo se chama, né, como esse grupo uhum, se chama. Então eles dizem progressistas, né, geralmente. Eles não dizem que são identitários, mas eu acho que o termo identitário é bem descritivo das uhum, preocupações que eles têm. Eles não se dizem lacradores. Assim como os woke dos Estados Unidos, que são a mesma coisa basicamente, também não se dizem woke mais. Mas o paralelo histórico, embora o paralelo semântico eu concorde com você que o woke é desconstruído, o paralelo histórico e de uso, que eu acho que tem nas duas línguas, é que tem woke e lacrador. E o paralelo, a parte mais importante dele é que eles próprios usavam. Então, os americanos progressistas identitários se diziam woke, despertos. Já os progressistas identitários brasileiros diziam: você lacrou, mana, né? uhum. Quando uma pessoa fazia uma coisa louvável de acordo com a ideologia. Mas ambos os termos, mais ou menos no mesmo período histórico, 2012 para cá, passaram de uso honorífico para uso pejorativo. Então, eu traduzo isso como: nem eles se aguentam. Exato, exato. É muito é muito caricato ver como se em 2015 as pessoas falavam: "Uau, você lacrou", como uma coisa incrível, né, uma sinalização de que a pessoa é desconstruída e a pessoa está fazendo bem, e com isso ajudando com o progresso. Quando você diz: "Eu sou progressista", você está dizendo: "Eu sou a favor do progresso", como se todo o resto do mundo não fosse a favor do progresso, né, só você. E só você sabe como chegar lá. É, exato. E você sabe como chegar lá. Exatamente. Uhum, Só para completar minha fala uhum, que o que eu estava achando interessante é que se em 2015 eles falavam lacração como algo maravilhoso, algo louvável, hoje em dia é ironia, é tipo: "Meu Deus, fulana lacrou, mulher chata do cacete", entendeu? Mudou uhum. totalmente. E antes da gente partir para o próximo item do jargão, vamos ficar um pouquinho mais sobre a origem do jargão que dá um nome ao grupo, embora ele tenha rejeitado: lacração, ou lacre, ou lacrar. De onde vem isso? Por que que lacrar virou isso? Virou esse outro sentido de 2015 de você arrasou, você fez algo em conformidade com o que a gente considera certo. Você tem alguma teoria? Eu tenho uma hipótese para a origem disso. Pode falar. A minha hipótese, coisas que eu ouvi das antiquíssimas, porque eu já fui uma pessoa, acredite se quiser, hoje eu tô bloque, mas eu já fui uma pessoa muito benquista no ativismo LGBT nacional. Acredite se quiser. Por motivos Malafaia. Motivos malafaicos. 2013 eu fiz o vídeo, né. Então, aí nesse período, até antes, que eu já tratava desses assuntos, né, eu era o presidente da Associação Humanista, e o que eu ouvi foi o seguinte: lacrar vem do uso de travestis ou mulheres trans, eu não sei, que trabalham na prostituição, e essas travestis, bem, elas usam uma parte do corpo que elas vendem. Então tem, digamos, a parte insertiva, mas também dizem que elas usam muito com os clientes a parte insersora. Você Meu tá Deus do céu, tá dando pra isso é tudo pra não falar pau e cu? Tá bom, então vamos falar eu vou falar ânus e pênis, tá, que eu sou fino. Então, então elas tinham uma concorrência no mercado da prostituição, então era bom para uma lacrar o ânus da inimiga, da concorrente. Então, Uhum, por isso daí o uso de lacrar como uma coisa boa. Então quando você lacrava e era uma coisa boa, você estava acabando com o ganha-pão das suas inimigas. exatamente. Que curioso, né? Tanto nesse sentido quanto no sentido depois, também é isso. Fazer alguma coisa que impede a pessoa de ganhar seu pão. É, exato, ou seja, era um cancelamento desde o começo, né. Aham. É com o cancelamento da possibilidade da entrada do órgão insersor no órgão insertivo. Você já tinha ouvido falar disso ou você tem alguma outra hipótese para a etimologia de lacrar? Eu acho que se existe outra hipótese, eu não quero conhecer, eu prefiro essa. Ok, então está decretada verdadeira por aclamação. Decretada.
que é que você entende por local de fala ali? Local de fala, ele me lembra um pouco um termo da filosofia que eu ouvi, que eu acho que foi o filósofo Bertrand Russell, que ele traça uma distinção entre conhecimento por contato e Uhum, conhecimento teórico. Então, o conhecimento por contato é aquele que você tem na experiência. Então, lugar de fala. Então, eu já estou dando, eu acho, a interpretação mais generosa possível disso, aham, que é você tem experiência com alguma coisa, logo você tem conhecimento da coisa. uhum, E eu acho que já sugere também onde esse termo cai em uma coisa implausível e radical, que é o contato ou a experiência pessoal é a melhor forma de formar conhecimento sobre um assunto, exatamente. o que é falso, né. Uhum. Então, não só isso, mas eu acho que vamos lá, o que é que a premissa diz hoje em dia, para além disso? Que para se falar de questões que envolvem, por exemplo, gays, você precisa ser gay para ter esse local de fala, ter esse conhecimento superior para falar sobre não si mesmo, mas falar sobre a condição e questões relacionadas a isso. Então é claro que uma pessoa tem a melhor condição de falar sobre ela mesma, mas o que acontece quando você tem uma pessoa alegando ter conhecimento especial sobre o grupo que ela pertence, é que ela vai estar pegando aquilo que é dela e generalizando para todo o resto do grupo. Outra coisa, a forma como local de fala é usado hoje em dia tem esse erro de você associar que você pertencer a esse grupo te dá uma maior probabilidade de ter razão sobre essas questões que envolvem ele. Quando na verdade é mais natural que você esteja autoenviesado, para fazer certas avaliações mais sóbrias, você não acha? E dizer tipo: Sim. "Ah, apenas gays podem falar sobre questões de gays". Mas você não acha que você, enquanto gay, pode estar, em alguns sentidos, autoenviesado pela sua própria experiência? E isso ressalta para mim a natureza anti-iluminista, anti-uso da razão nesse movimento, porque qualquer pessoa que use a razão e entenda um pouco das limitações humanas, bem, primeira coisa, o primeiro passo de ser racional ou racionalista é: eu sou um sujeito que sou propenso a cometer certos tipos de erros. Eu tenho vieses, eu não sou detentor da verdade. Então, daí que se parte para usar a razão e tentar chegar na verdade. Aham, E no momento que você coloca a identidade na frente de tudo isso, não, já acabou. Não tem como apelar para a razão mais. Ele, como qualquer indivíduo, tem vieses de, né, autoindulgentes, né. Então ele vai dizer aquilo que for mais conveniente para ele, e isso todo mundo faz, né. uhum, E e se você ver estudos empíricos, por exemplo, de mulheres, elas vão relatar uma coisa como cantada ou assédio, a depender da ideologia delas. Então as mulheres conservadoras vão tender a dizer que aquilo foi só uma cantada, nada sério, ignora, segue a vida. E as mulheres progressistas, especialmente se elas forem identitárias, elas vão tender a serem menos generosas na interpretação e dizer que aquilo não é cantada, é assédio. Às vezes vão falar até que é violência, né. violência perdeu sentido, né? Antigamente, tipo, violência transfóbica era você matar pessoas trans, hoje em dia violência é você falar que existem 2 sexos. Incrível. É, você Queria eu, falar queria qualquer eu sofrer só essa queria eu que a minha maior preocupação na minha vida fosse essa. eu ser ofendido subjetivamente, agora ser vítima de violência. Isso é um fenômeno que na psicologia já foi batizado, tem um termo para ele que é concept creep, algo como deriva conceitual ou algo assim, a Uhum, palavra fica boiando e ficando cada vez mais distante do sentido original. Isso aconteceu com bullying antigamente também era necessário haver violência física, agressão física, agora é qualquer palavra que incomode o coleguinha, né. Assédio, como a gente já estava falando, todos os termos que denotam, vitimização, né, eles estão sofrendo essa deriva conceitual, estão ficando cada vez mais distantes para incluir cada vez mais coisa, que essa é aham, de aham. lugar de fala, acho que a gente já meio que fechou o assunto, Mais ou menos. Porque mais ou veja menos. só, a gente tá aqui falando só sobre local de fala, no sentido, assim, teórico de como é dito que funciona, mas você acha que na prática, assim, na prática dos ativistas, você acha que o local de fala ele é aplicado como tá na teoria? Porque eu acho que não. Acho que não, mas
tentando ser generoso com o termo, primeiro que eu não usaria o termo, mas Uhum, tentando ser generoso, eu até concordo que se você tem um comitê de direitos das mulheres na Arábia Saudita, que só tem homens nele, não tem uma mulher lá, é esquisito. É, uhum, é esquisito. Então, o que eu diria o seguinte, que o local de fala, ele captura um fundinho de verdade, e uhum, verdade no sentido de conhecimento, que é, sim, às vezes quem passou por uma coisa sabe aspectos dela, não vamos dizer mais, mas sabe certos aspectos dela, que uma pessoa que sabe dessa coisa no nível teórico pode não ter tanta ciência disso, né. Eu aceito essa proposição. E uhum. esse é o sentido de conhecimento. E o sentido moral? Aí, você tendo alguma mulher no comitê lá da Arábia Saudita, ela provavelmente pelo menos vai tomar decisões que não sejam prejudiciais para ela própria, até esperando não Aham, isso até depende do tal do viés cognitivo autoindulgente, mas no caso, um pouco de indulgência num país em que você é proibida de dirigir, eu acho que é permissível. aham. Então eu concordo, e aí isso até já abre o próximo jargão. Está pronta para ele ou quer falar mais alguma coisa do Não, eu ainda queria falar mais um pouco, porque como eu estava dizendo, eu gosto muito de ser generosa, mas eu não sou tão boazinha assim, desculpa. Porque o que acontece é que tudo que você falou tem sentido, no sentido teórico, mas o que eu queria trazer a atenção é a hipocrisia da prática, porque a prática realmente não funciona desse jeito. O que é que a gente uhum. está vendo? Que quando alguém evoca essa entidade do local de fala, ela não faz isso porque ela acredita que algumas pessoas deveriam ter voz sobre alguns assuntos ou que essas vozes são essencialmente mais importantes. Ela faz porque ela presume que aquilo que ela vai ouvir daquela pessoa que é detentora de local de fala se encaixa com o que ela quer ouvir. O que eu quero dizer é que, na prática, o lugar de fala só existe se você concordar com essa fala. Se você não concorda com a fala que essa pessoa, que em teoria tem local de fala, está propondo, você vai inventar alguma desculpa para desvalidar aquela opinião. Então, tipo, gays têm local de fala sobre questões sobre gays, ou mulheres têm lugar de fala sobre questões sobre mulheres. Mas aí, se aquela mulher tem uma opinião diferente da sua, você vai dizer que, na verdade, ela é alienada, que ela internalizou a opressão, que ela é doutrinada, que ela é doida, que ela tá traindo o movimento, tá envergonhando os antepassados, que ela quer receber cafuné do opressor. Você não sente isso? Sim, então eu tentei pegar um fundinho de verdade, mas isso explode muito rápido, né, na prática. Aham, É porque também a premissa é falsa, né, o que o identitário chama de interseccionalidade, que aí se aplicando a local de fala, é tipo um diagrama de Venn, então você tem vários conjuntos e tem a interseção desses conjuntos. Aí esses conjuntos, no caso, são identidades. Então o demônio da sociedade é aquele homem que é branco, hétero, e cis, que é o contrário de trans, e rico e etcétera, né, o tal do privilegiado, que é o demônio da sociedade. O contrário dele é a Bettine Bombom, que aí é uma uhum, mulher lésbica, negra, trans, etc, etc, tudo de oprimida. E aí, claro, eles põem a última no pedestal do lugar de fala, do conhecimento. Isso é literal, viu? é literal, é. Uhum, Porque isso começou lá até no texto que você traduziu, o do Gamergate fala isso, no Shibboleth, que é a lista de prioridades de quem falaria lá no movimento Occupy Wall Street, lá em Nova York. Aí realmente eles colocavam para falar primeiro quem tinha essas tais identidades. Então é uma coisa presumida. Que, com algum fundinho de verdade histórica, sim, mas muito abstrata e muito divorciada da realidade. Então eles não estão nem aí se você tem, por exemplo, algumas vizinhanças, sei lá no meio do Mississippi, em que você tem muito mais brancos de olho azul, loiros, pobres, ignorantes, analfabetos, geralmente filhos de incesto, que é o estereótipo, tem condição tão ruim quanto ou pior do que os negros locais, né. Então você acha algumas vizinhanças assim, em algumas áreas dos Estados Unidos que são assim. Então a realidade, especialmente no nível local, falha em dar, apoio à ideia da interseccionalidade. Então, o lugar de fala,
ele é baseado nessa ideia, né? Eles presumem de antemão quais são as identidades oprimidas e as opressoras. Aí já dá um conflito com a realidade, porque isso nem sempre vai ser assim, né? Dependendo do local onde você está aplicando essas ideias. Apesar de eu fazer um esforço de achar um fundinho de verdade, que quase sempre tem, na verdade o jargão de lugar de fala é muito danoso e ele leva a injustiças, né? E não faz sentido na prática como a gente viu. Então, só para finalizar como exemplo, vamos falar sobre aborto. É comum, dentro de algumas pautas feministas, falar que se você não tem útero, você não tem voz. Você já escutou isso? Ah, mil vezes. Aí, qual é o exercício mental que eu trago? Você imagina um workshop sobre saúde sexual feminina, está sendo organizado por um órgão feminista, né? Com uma mesa redonda sobre aborto, e você tem duas opções de palestrantes: a Damares Alves, que tem útero, e o Drauzio Varela, que não tem. Quem você acha que as feministas vão escolher? Vai ser o Drauzio, porque o Drauzio vai ser mais ameno ao progressismo. É claro que é um homem médico, branco, velho, cis, hétero, rico, careca, o Drauzio Varela. Claro que vai ser ele, jamais vai ser a Damares. Ué, mas a Damares tem útero e ele não. Mas nesse caso não importa, porque a Damares é doutrinada e o Drauzio é uma exceção de homem que tem razão. O que é ter razão? É concordar com a gente, entendeu? Uhum, uhum. Então, se elas quiserem, preferir o Drauzio à Damares, eu também prefiro. Aí você faz isso sem vir depois com esses argumentos de que, sem útero, sem voz, entendeu? E só um de vários exemplos que a gente poderia puxar, inclusive eu e você. Ah, é. Então, oi, canceladas, tudo bom? Não é à toa que o podcast se chama Toblock. Ok, então, fechado o lugar de fala, isso Uhum. nos leva a um conceito, outro jargão, relacionado com a diversidade e representatividade. Como você descreveria isso, Agatha? Primeiro, o que que os identitários, progressistas identitários querem dizer quando eles falam em diversidade e em representatividade? Existe uma incongruência entre o que eles dizem e como a gente, no mundo mais normal, interpretaria esses termos, ou não? É, uma vez que eles identificam quais são os grupos oprimidos, eles querem que, esses grupos estejam à vista e atuando cada vez mais dentro da máquina social, né, o que é ótimo, porém, sobre prerrogativas de que tem que ser uma partilha medida, então se existe homem e mulher, então tem que ser 50% e 50% em todas as áreas, independente de qualquer outra coisa. E eu acho que o que chega na verdade é que, pelo menos pra mim, a noção de diversidade que eles têm, ela tá muito focada aquilo que tá externo, então aquilo que ele tá vendo. Então, uma empresa, ela é diversa quando eu olho lá em cima, né, e tipo: tô vendo aqui um negro, tô vendo aqui uma mulher, tô vendo aqui uma pessoa trans". Isso é diversidade. Sendo que aí você para pra pensar a nível interno, ideológico, de pensamento, e Uhum. você percebe que, tipo, se você tem, por exemplo, um grupo que cada grupo oprimido tá ali presente, mas todos são socialistas, aquilo ali é diverso. Mas se você tem um membro de cada eixo político principal no mundo e todos são brancos, você não tem diversidade. Porque diversidade nunca presuma de pensamento, porque a ideologia ela é sectária, entendeu? Sim. Ela não admite divergência de pensamento. Então a diversidade ela tem que parar aí. Então a diversidade é o horizonte que eles querem e tem a ver com o que você disse, é mais superficial, não tem a ver com diversidade de pensamento e daí já começam a romper com o que se esperaria que significa diversidade. Uhum. E a representatividade parece ser aquele termômetro com o qual eles medem o quão distante está um grupo, uma instituição, de chegar mais perto desse horizonte, desse ideal deles. Só que isso tem muitos problemas, né? A representatividade parece ser a ideia de que um grupo tem que ser uma amostra representativa, né, como chama a estatística, a mesma palavra, inclusive, da população ao redor. Então você tem 7% de negros na população ao redor, você tem que ter 7% de negros lá na XP Investimentos, que foi uma que gerou polêmica porque a foto supostamente tinha brancos demais. Só que
tá sendo presumido um monte de coisa aí, porque primeiro tá sendo ignorada, na verdade, a estatística, porque se o grupo é pequeno, aí a gente tem a lei dos pequenos números, né? As amostras pequenas, elas levam a extremos. Isso tudo fruto do acaso. Então, quando você tem uma minoria pequena, e você pega um grupo de 10 pessoas, se for uma minoria de 10%, você não, na verdade, não espera que todo grupo de 10 pessoas vai ter uma que é da minoria, porque 10 pessoas é muito pouco, isso a gente está presumindo, claro, que essas 10 pessoas foram escolhidas ao acaso, não foram. Mas o acaso já explica a ausência de alguma minoria se o grupo for pequeno, esse é o meu ponto principal. Mas aí a ideologia identitária vai interpretar qualquer ausência de uma minoria como uma confirmação daquela coisa estrutural, da opressão estrutural e sistêmica. Então é um modo de pensar muito fechado e irrefutável. Só vem formas de confirmar, né? E outra que os grupos de interesses não são os mesmos entre homens e mulheres, por exemplo, interesses de carreira, no agregado, na população, são bem diferentes e ficam mais diferentes em sociedades em que as pessoas são mais livres para escolher. Então, olhar para CEOs, para ser um CEO, um chefe executivo de uma empresa, como diz o Jordan Peterson, tem que investir umas 80 horas semanais no mínimo. E não é toda mulher que quer isso, e existe um elemento biológico em toda mulher não querer fazer isso, porque elas são mães, e é um fato biológico que as mães cuidam mais dos bebês do que os homens. É um fato que pode ser reforçado até de uma forma injusta pela cultura? Sim, eu concordo. Eu concordo que os homens têm que ter um papel na criação dos filhos, que às vezes a cultura não incentiva. Depende da cultura, acho que a nossa incentiva. Mas, enfim, é só para dizer que, às vezes, a observação de uma suposta disparidade entre o grupo e a população ao redor, pouco ou nada tem a ver com preconceitos e discriminações injustas, ou opressões. Às vezes pode ter sim, mas a opressão, o preconceito e a discriminação tem que ser um de vários fatores de análise que você vai aplicar ali, porque todo fenômeno social, ele é multicausal, tem um monte de causas por trás. E essa é uma ambição que não pode dar certo do identitarismo, que é tentar reduzir ao preconceito ou à discriminação como a causa única ou a causa majoritária de uma coisa. E o interesse deles de pesquisar empiricamente, ver os dados, se é verdade que esse fator é preponderante ou é o único, é zero. Eles não têm interesse em fazer pesquisa empírica desse tipo. Nem conhece as ferramentas para isso, porque essas ferramentas, se elas trouxerem um resultado que não agrada, vão dizer que, na verdade, é uma ferramenta da ciência opressora europeia. Uhum. E aí quando você. Exatamente. Eu lembro do Richard Dawkins, porque ele fala em memes. Eu nem acho que a teoria da memética está correta, que é uma tentativa de explicar a cultura como se fosse a mesma coisa que genética. Que a genética você tem uma unidade que é o gene, então a cultura tem uma unidade que é o meme. Daí vem a palavra meme, que a gente usa para piadinhas da internet. Mas uma coisa que o Dawkins fala que é interessante é que quando você tem um conjunto de memes, de ideias, que ele precisa ser protegido de críticas, aí vai ter ideias ao redor que é justamente para antecipar as críticas e ter uma resposta pronta para elas, ou uma proteção que não é uma resposta racional. Então, como exemplo, foi esse que você fez alusão. Então, aí se você for tentar usar a matemática, a ciência, para investigar as causas daquela suposta disparidade dentro de um grupo, como a XP Investimentos, você está usando algo que também vem da opressão e da ideologia dominante do patriarcado, da supremacia branca, que a ciência é supremacista branca, a matemática é ocidental e branca e heterossexual e etc, etc. Eu gostaria de estar inventando, mas tem gente propondo isso a sério, Uhum, né? uhum. E é por isso que, justamente por ter gente propondo isso de forma séria e sem tantos críticos com voz, é que quando a gente escuta, por exemplo, vocês gostam de ficar reclamando da esquerda e do progressismo, mas não é hora para isso, porque veja o presidente que nós temos, veja a direita ali, veja a direita ali, como se em algum momento a gente fosse chegar à nossa permissão, né? Que é Uhum. assim, ninguém tem permissão para falar mal da esquerda, porque É. independente do que aconteça, sempre vai dizer: "Olha, a esquerda não está no poder, então você não pode falar mal da esquerda, porque senão ela nunca vai chegar ao poder". E aí, às vezes, a esquerda está no poder e dizem: "Você ainda não pode falar mal da esquerda, porque caso isso aconteça, a direita vai tomar o poder". Ou seja, você não pode falar mal dela nunca. É a falácia das prioridades, eu acho. Uhum. Nunca é hora, nunca é o momento certo de fazer críticas à minha ideologia, seja lá qual ela for. Nunca tá É. na hora, você pode ter a verdade com você, que você pode compartilhar comigo,
Ah, eu até reconheço que é verdade, né, é como se desse assim, te desse uma colher de chá, por você Aham. ter feito o trabalhinho de encontrar a verdade que eu rejeito. Então, primeiro que eu finjo que eu te dou essa colher de chá, falo: "Não, até não duvido que você descobriu", por exemplo, pra dar um exemplo pessoal meu, eu não duvido que você descobriu que a estatística de mortes por homofobia no Brasil é falsa, mas não é o momento de publicizar isso, de publicar isso, de Uhum. falar disso em público, porque nós temos o Bolsonaro na presidência. Então nunca é hora de dizer a verdade quando a verdade é inconveniente politicamente para mim. Aham. Exatamente. E aí, da mesma forma que eu comentei que, digamos que algumas pessoas são mais iguais do que as outras, então é por isso que, embora se fale em local de fala apenas algumas pessoas, dentro de certos grupos podem ter local de fala, porque se ela traz um discurso incompatível com a ideologia, ela perde esse local. Representatividade é a mesma coisa, porque o que eu acho? Representatividade sem voto é fraude. Você concorda? Eu adorei essa frase, soma tudo que importa, Aham. porque o que mais a gente tem é os identitários falando em nome dos grupos oprimidos, Exatamente. especialmente quando eles têm a identidade que dá essa carteirada da identidade, né. Uhum. Só que quem votou em você, minha filha? Ninguém, tipo, a pessoa chega no palco da universidade, vai no programa da Fátima Bernardes falando: "Eu represento tal grupo", e você pensa: "Eu não lembro do IBGE ter batido a minha porta e perguntado: 'Você acha que fulana representa você? Assine aqui'". Uhum, O que ela tá fazendo? Ela tá generalizando a ideologia dela e da bolha dela para meio mundo de pessoas que ela nunca viu na vida, entendeu? sim. Então quando qualquer trans famosa de Instagram, que é tiktoker ou qualquer foda-se que ganha notoriedade e tá falando no YouTube, tá falando na TV às vezes, dizendo: "Eu represento essas pessoas", eu digo: "Amiga, eu não te conheço, tudo bom?". É. Como você falou sobre interseccionalidade, quando tem grupos juntos, aí você pensa o seguinte: essas bolhas, elas estão projetando nos indivíduos, né, que são indivíduos, lembrando que indivíduo é a menor minoria ou a maior minoria? Como é que eu posso dizer? Acho que é a minoria mínima, a menor. Exato. O indivíduo é a minoria mínima. Nesse sentido, ele que deveria estar em primeiro lugar, mas enfim. É. E aí quando essas bolhas projetam essas coisas nesses indivíduos, então, se você é tal coisa, você tem que pensar de tal jeito, já é um problema, então se você é ali é gay, então você tem que pensar tais coisas que estão associadas a o que a maioria das pessoas gays pensam. Uhum. E se você não atender a isso, você vai ser expurgado. Sendo que, imagina, por exemplo, um cara que é negro e gay. Ele tem que atender 2 ele tem que fazer um combo de coisas. Ele pode até concordar com algumas coisas sobre racismo, por ele ser negro, mas ele pode não concordar com algumas coisas que envolvem ser gay, e aí ele vai ser metade desconstruído. A outra metade ainda tem um trabalho a ser feito. Assim, se já é difícil para uma pessoa, né, ter que atender essas expectativas de pensamento, quando você faz parte de uma dessas identidades, quando você é um combo, você tá fudido. É, eu lembrei quando você falou em semi-desconstruído, desconstruído pela metade, eu lembrei daqueles cenários de cidades bombardeadas na Segunda Guerra, que tinha uns predinhos, assim, com metade desmoronou, metade tá em pé. Ai, ai. É isso sobre representatividade e diversidade? Eu queria demonstrar como é que, às vezes, até esses ícones de representatividade não concordam exatamente com isso, sabia? Eu vou ler uma citação de uma pessoa e eu vou querer que você adivinhe quem foi que falou isso, tá bom? Certo. Vamos lá, abre aspas. Quando as pessoas falam pra mim: "Você representa a mulher?", eu falo: "Não. Eu me represento, represento as minhas idealizações. Se tiver pessoas que se identificam comigo, venham no meu barco". Mas o fardo de levantar bandeira e falar "eu represento" é muito pesado. Cada um tem seu jeito de pensar, cada um tem seu jeito de agir. Eu não posso bater no peito e carregar uma bandeira que não me cabe. Estamos sujeitos ao erro o tempo todo. Quem falou isso? Bem, tá falando de mulher, então alguém ligado ao feminismo. Se for a Djamila Ribeiro, eu como meu chapéu. Nem fudendo que vai ser ela. Tá, então Jamais ela vai falar isso. talvez foi a Simone de Beauvoir? Não, continue. Ai, ai, Veja que eu tô falando ícone e representatividade, não é nem uma pensadora, mas é uma pessoa que é vista como ícone de representatividade. foi a Hermione, a Emma Watson? Não, Ai, meu Deus, não sei. foi a Jojo Todinho.
Mas aí Jojo tá muito tá cada dia mais red pill, como diz outro Aham. diz outro pessoal meio chato. Eu também já enchi o saco desse negócio de red pill. Meu Deus. É. A pílula daltônica. Estou tomando a pílula vermelha. Espera aí, é azul. Esse aí eu digo que tomou a Red Pill, mas era placebo. Só tinha sal naquela merda. Pois é, eu acho daltonicofóbico esse papo de Mas pílulas. é. Uhum. Mas sabe o que a Jojo Todinho me falou aí? Lembra muito, é muito parecido com um ensaio de 1938 Caralho. de uma escritora britânica. Ela escrevia romances policiais, chamada Dorothy Sayers. Conheço ela porque a Susan Hack cita ela. E ela fala assim: esperar das mulheres que elas caminhem juntas como ovelhas é desumano. Uhum. Ela fala o que é repugnante para um indivíduo ser pensado sempre como membro de uma categoria e nunca como indivíduo. Exatamente, exatamente. Não tem nada que desumanize mais uma pessoa do que você dizer: "Olha, você tem tal condição, tem tal característica, então você obrigatoriamente faz parte dessa comunidade e tem que se adequar a tudo que essa comunidade está dizendo". Isso é muito desumanizante e eu acho que poucas experiências que eu posso descrever como transfobia foram tão marcantes quanto a transfobia de você achar que por ser trans eu tenho que pensar de tal jeito. Isso desumaniza, isso tira a qualidade de humano Uhum. da pessoa, sabe? Essa é a parte negativa de estereótipos. Não é que o estereótipo seja sempre falso. Na Muitos. verdade, muitos Uhum, estereótipos são precisos. O que acontece é a parte preconceituosa, o mau uso do estereótipo é quando você chega no indivíduo, você ouve, ou até se recusa a ouvir, mas quando você ouve informações individualizadoras, você recusa a tratar ele com base nessas informações e insiste em tratar como uma instância de um estereótipo e que não tem nada de individualizador. Muito raro, ou até não existe pessoa que seja totalmente o estereótipo. O uhum. estereótipo ele é uma média que a gente faz com intuição. Tem um poder preditivo, mas é inclusive uma parte muito legal da pesquisa da psicologia social que eu gosto, porque ela restaura a racionalidade do ser humano, que é quando a gente tem novas informações sobre o indivíduo, a gente atualiza Uhum, nossas crenças sobre ele e trata com base nisso, e a gente não fica só se amparando no estereótipo. perfeito. E vamos então ao próximo termo, apropriação cultural. Esse vai estar todo com você, meu anjo. Vai lá. Tô só levantando aqui, botando o pezinho na mesa. Fica à vontade. Bem, a apropriação cultural, quando você fala com os ativistas progressistas identitários e eles tentam te dar a versão mais forte possível dela, eles falam que assim, tem a ver com economia. Eles falam assim, por exemplo, você tem lá a Taco Bell, por exemplo. A Taco Bell é uma rede de fast food que faz tacos, que são comida mexicana. E é conhecida a história completa de o que fez o fundador da Taco Bell. Ele foi até uma família lá, um pequeno negócio familiar de imigrantes mexicanos, de origem mexicana, americanos, e pediu a receita, viu como fazer e tal. E aí ele adaptou essa coisa para um grande negócio, né? Então, eu não sei dos detalhes do que aconteceu, talvez até tenham sido indenizados depois, mas aí acho que tudo isso se encaixa na lei de direitos autorais, o pensamento que a gente tem em torno dessas coisas. Mas o fato de ter outros nomes para isso já mostra, na minha opinião, que o termo apropriação cultural ele não está acrescentando nada. A única coisa que ele está acrescentando é quando você usa o jargão identitário, você mostra que você é parte do grupo. É isso. E ele leva, bem, para as interpretações radicais, ele não funciona, óbvio, mas cultura é apropriação cultural. Até se pega um produto cultural como as teorias científicas são um produto cultural. Aí você vai ter Teorema de Bhaskara, Bhaskara lá da Índia, né? Misturado com, sei lá, vai que é um modelo em biologia, você tem ideias do Darwin, mas a espécie é nativa do Brasil, então você teve uma equipe lá com a cultura brasileira, às vezes até o nome científico é uma mistura de latim com tupi. Isso tudo é muito plausível, acontece muito. Então a própria ciência é um produto cultural com apropriação de todos os lados, porque toda vez que os indivíduos se põem a criar novos produtos culturais, eles pegam as referências que estão ao redor. E a gente tem a globalização, o acesso à informação, comunicação super fácil hoje em dia e barata. Aí você pega tudo que você tiver contato. E hoje o limite é um limite mais linguístico do que de logística de ter a informação, né? Espera aí, Ali, você tá me dizendo que a ciência não é apenas uma produção do homem branco europeu para oprimir e colonizar as verdades dos outros povos?
e assim preservar a manutenção do poder, como diria o galo Foucault? De forma nenhuma, não é impossível que seja, né. Meu Eh Deus, então estão mentindo demais na faculdade? Estão mentindo, e o resultado disso é que, pra usar um outro jargão, apagamento, é quem tá fazendo Ai apagamento. não, lá vem. Eles estão fazendo apagamento com o Al-Khwarizmi, por exemplo, que é um árabe, um muçulmano, que foi importante na matemática. Estão apagando o Bhaskara, porque eles não sabem dessas áreas, é um bando de ignorante, pessoas que realmente têm muitos conhecimentos em muitas áreas não vão ser justiceiros sociais, não vão ser identitários, porque eles vão perceber os absurdos que se envolvem. Mas é claro, muita gente que tem muito conhecimento, esquece rapidinho esse conhecimento quando é para fazer exibicionismo moral, mostrar que você é da turminha da Globo News, mostrar que você é da turminha do campus, que você é muito chique, muito importante e muito alto na hierarquia da sociedade. Então a gente tem essa rede de incentivos aí que explica, porque pela lógica o identitarismo ele não faz sentido, ele desmorona rápido, mas como uma rede de incentivos para uma ostentação de crenças ou que você tem crenças de luxo, é o termo do Renderson, para isso que ele serve, e é isso que explica por que ele espalha tão fácil. Mas voltando à apropriação cultural, eu lembro dos exemplos que davam mais polêmica, por exemplo, ridicularização de pacientes com câncer que faziam turbantes nem bem para tapar, mas para ter uma sensação de conforto na cabeça ao perder os cabelos com a quimioterapia. Entendo, tem um local Você de falha nisso. Tem um local de falha nisso. É isso, tenho sim, entendo. mas no seu caso não é um local de falha, é um local de vitória que você venceu a leucemia. Exatamente. Eu não sei se eu te dou parabéns ou parabéns para os médicos, mas com certeza tem Para algo os médicos. para os médicos. Só para os médicos mesmo, pelo amor de Deus. Mas com certeza existe um elemento de superação e coragem que a pessoa tem que ter. Resiliência. Resiliência também. Primeiro, eu acho que eu peguei o câncer por causa da radioatividade do Twitter. Eu já tenho essa É teoria. bem possível. Sendo que a parte boa é que agora eu tô tecnicamente vacinada, não quero voltar pra lá, mas se eu voltar, vou dizer: "Cara, eu superei químio e radioterapia, então, assim, você não me afeta". É, exato. Eu tô gostando de ver que na sua cabeça o Twitter é a terceira coisa numa lista que envolve quimioterapia e radioterapia. Exato. Ok, mas voltando ao turbante, então houve casos lá por 2015 de pacientes com câncer sendo ridicularizadas, geralmente eram mulheres, porque estavam usando turbante. E aí qual era o argumento? Isso é apropriação cultural, porque o turbante é da cultura africana. Aí eu penso, a pessoa ela é burra, a ideóloga desse tipo ela é burra, porque ela atribui aos outros a mesma burrice que ela tem. Porque a ideia de pegar um pano, dar uma enrolada até meio artística e botar na cabeça, não é uma ideia com um alto limiar de necessidade de inovação para várias culturas e várias pessoas terem pensado independentemente. E foi exatamente o caso. Turbante foi descoberto muitas vezes por muitas pessoas e muitas culturas. Daí já tem o absurdo de tentar puxar um crédito para na verdade nem é para a África, é para a identidade negra oprimida. Que eu acho que a gente até devia colocar sempre aspas nessas identidades, porque não é como a gente estava falando antes sobre representatividade, não é realmente ser negro, ser LGBT, ser mulher. Tudo isso coloca aspas porque por trás disso tem que ter essas crenças, tem que ser da ideologia, porque se você não for, não importa nada disso. E aí você falou sobre a questão da cultura, de várias culturas, multiculturalismo, e o que tá vindo daqui é que tem essa postura de acreditar que cultura africana é uma coisa só, né. Sim, é totalmente ignorante, não, eu falei antes da diversidade genética dos africanos, que o termo negro apaga, basicamente. Eu vou parar de falar apagar, porque eu sei que é jargão também. Mas também tem o fato cultural, né, que é o berço da humanidade, então, justamente por a África ser o berço da humanidade, houve mais tempo, centenas de milhares de anos, para a cultura se diversificar localmente, e a genética se diversificar localmente, e muitas coisas uma coisa segue a outra. Muitas vezes uma coisa segue a outra. Por exemplo, lá no genocídio de Ruanda, dos anos 90, você tinha 2 etnias em conflito, os Tutsis e os Hutus. Os Tutsis foram alvo de genocídio, mais de 1 milhão morreu. Era um conflito que já vinha há muito tempo, talvez foi exacerbado pelos colonizadores,
mas eles viviam em ambientes diferentes de Ruanda. Os Tutsis moravam em platôs elevados, onde eles tinham menos problema, por exemplo, com mosquitos. Eles também têm um certo fenótipo diferenciado, eles são mais altos que os Hutus. E tanto que um teste que eles tinham, e eles têm um nariz mais fino. Então, um teste que os Hutus tinham para ver se alguém era Hutu ou Tutsi, na hora de se vai matar ou não, era enfiar o dedo na narina, porque as narinas dos Hutus são mais largas. Então, se entra fácil o dedo, é Hutu. Se não entra fácil, é Tutsi e eles matam. Ok, só queria fazer um adendo aqui. Hum, Porque o que a gente vê quando se fala, vamos falar sobre cultura africana, é a ideia de que em um continente inteiro, enorme, existe uma uniformidade cultural, em que do começo da África até o final existe uma cultura e é dela que vamos falar. uhum, O Brasil é multicultural. As hum. regiões são multiculturais. Como é que um continente daquele tamanho você vai dizer, vamos falar sobre cultura africana como se fosse uma coisa só? E uma coisa que eu adoro é quando o identitário vai lá para Angola, vai lá para África e passa vergonha. Que eles acham que eles vão ser aceitos, né? Como, você é parte da tribo, você é parte do grupo, você é como nós. Mas não, os africanos, como qualquer outro grupo humano, eles são sensíveis a diferenças culturais. Eles vão tratar um negro brasileiro como meio esquisito, essa pessoa, Aham. né? Então eu adoro essas histórias. Que eles vão pra África e falam, ai, vou conhecer minha mãe África, as minhas origens. Blá, blá. E aliás, falam das minhas origens. Teve uma série de reportagens do UOL sobre genética, genômica, né? Que eles pegam a origem do genoma da pessoa. E vários aí falando em, as minhas origens estão lá. Eles eram mestiços, geneticamente falando. Então tinha Uhum. 60%. Quase todo mundo é, Quase né. todo mundo no Enfim, Brasil. Brasil. Então, assim, a pessoa era negra, mas ela tinha uns 40, 50, 60% de ascendência europeia. Não, e chega a ser racismo. A pessoa fala dessa porcentagem no próprio DNA dela, falando pejorativamente dessa origem como opressora, e o resto, que é origem africana, como o que ela vai louvar, que ela vai visitar a África para honrar essa origem dela. O que que é isso? É autorracismo? Eu não sei o que é isso, mas eu acho absurdo demais. É, aquela ideia toda de pureza, né. É por isso que hoje em dia, às vezes, se popularizou a ideia de que miscigenação é genocídio, né. E que é exatamente, bem, é aí que se encontram os neonazistas e os identitários. Quando a gente fala em identitarismo, a gente fala mais no progressismo identitário, que está na esquerda, né? Eu não sou muito adepto da distinção esquerda e direita, mas tudo Nem bem. eu, mas isso fica para outro podcast, outro episódio. Isso fica para outra, isso. Mas num sentido mais amplo de identitarismo, ele incluiria sim os neonazistas. Mas é aquela coisa que eu adoro essa crítica liberal a todo tipo de identitarismo, ou de racismo, de intolerância à diferença, que é, tá, seus ancestrais fizeram um monte de coisa legal, você, meu filho, não tem crédito por isso. Você não fez, eles que fizeram. Só porque você é parecido com eles, tem uma cor parecida com eles, um fenótipo parecido, você não tem crédito nenhum pelo que eles fizeram. Assim como a pessoa que você ataca com racismo, homofobia, etc, etc, geralmente é o racismo que se aplica mais nesse caso, ela não tem culpa pelo que os ancestrais elas fizeram. E aí que entra os identitários, né? Eu chamo de praga bíblica, porque tem partes da Bíblia em que fala assim que Deus amaldiçoou até a 10ª geração. Então, uma pessoa fez o pecado, que 10 gerações depois, aquela criança lá, catarrenta, tem a ver com o que o tataravô dela fez. Então, é uma parte da Bíblia que eu acho flagrantemente irracional, na lógica, na ética da decisão, de sei lá que entidade que toma essa decisão. É a mesma coisa que os identitários, colocando a culpa em pessoas atuais. Aliás, eles põem a culpa em brancos que não têm histórico nenhum de senhores escravos. E, aliás, a palavra escravo vem de eslavo, ou seja, os brancos do leste europeu. Então, nada, nem na etimologia, nem na história, é muito pouca coisa que apoia o identitarismo e os dogmas dele. É incrível como uma ideologia tão falsa, tão sem apoio, tem tanta popularidade. Então, recapitulando, para fechar a apropriação cultural, ou ela tem um sentido estrito, mas no qual a gente não precisa desse termo, que a gente vai falar em direito de copyright, de direitos autorais, no caso lá do taco que eu dei, ou no caso do turbante, mas no caso do turbante nem se aplica, que não é uma coisa que foi inventada por um povo só, um indivíduo só. Ou tem outro sentido de apropriação cultural, que é o mais usado, na verdade, pelos identitários, que não faz sentido nenhum, e na verdade, se você pensar bem, cultura é apropriação cultural.
Cultura é todo comportamento não aprendido e não determinado pelo genoma. E nisso os seres humanos são muito bons em imitar uns aos outros. Se uma outra cultura faz uma coisa que funciona, eles vão querer fazer igual. Quantas culturas diferentes têm a mesma religião? O cristianismo, né? O islamismo está por várias culturas diferentes. Cultura é algo baseado em apropriação. Está na definição de cultura. Se é um comportamento que não vem dos meus genes, eu me apropriei dele, dos meus pais, dos indivíduos ao redor, até de programas que eu vi na TV. Então, cultura é apropriação cultural. Apropriação cultural é um oxímoro. Ah, é isso que eu penso. Pesado. Pesado e pistola. Sim, pistola. Está full pistola. Quantos novos blocos você acha que vai conseguir com isso aí? Ah, não sei. Eu tô achando, depende da nossa audiência. E não é nada que eu não tenha dito antes. Então, acho que a minha cota de bloco tá bem preenchida. A sua que não tá, Sim, porque você pulou fora do Twitter. exatamente. Você atingiu o famoso teto de cancelamento. Não existem mais pessoas disponíveis no Brasil para te cancelar. Bem, ainda tem os jovenzinhos, porque eles não gostaram de eu zoar a Demi Lovato, mas Ai, isso é não. para outro, para outra ocasião. Esse foi o último assunto que eu planejei, que é sobre palavras ofensivas, ou o isso é ofensivo. E você imagina agora eu apontando meu dedinho na sua cara dizendo isso é ofensivo. Eu acho que o seu dedinho apontado, bem, depende, né, se a sua intenção, se eu falar, eu subjetivamente me ofendi, mas eu vou reclamar, inclusive, mas eu não quero que você pare, não, você quer que eu pare, mas você não quer usar o Estado ou outra instituição acima de nós dois para calar minha boca. Uhum. Então, tudo bem você se sentir ofendida se isso não vem acompanhado de um autoritarismo. Exato. Qualquer pessoa pode se sentir ofendida. Se engana quem acha que eu nunca escutei uma piada, realmente, e não me senti ofendida. Ou que eu nunca assisti um vídeo no YouTube e de repente sai alguma piada que eu falei, meu Deus, que merda é essa? Mereço isso. Se não quer, o que é que eu vou fazer? Eu me ofendi com aquela piada de um vídeo do YouTube. Mas o que eu vou fazer? Eu posso simplesmente parar de assistir, porque meu tempo é curto e se eu quero ter um momento de lazer, eu quero ter um momento de lazer com coisas que me façam bem. Se aquilo não me Uhum, faz bem, então tchau. Maturidade que chama. Ou eu posso uhum. dizer, não, o YouTube tem que derrubar esse vídeo, porque eu não gostei. E eu faço até um exercício assim, não tão rotineiro, mas eu faço. Artistas que me ofendem e eu continuo olhando o que eles fazem. Para dar um exemplo, o cartunista Stone Toss, que Sabia que você ia falar nele, vai. Conta a sua experiência com ele, vá. então, o Stone Toss, ou taca-pedra, seria a tradução. O taca-pedra, ele tem umas coisas assim muito ofensivas para LGBT, especialmente. Por exemplo, ele fala, eu não sei se eu devia, ele fala no uso das funções fisiológicas no sexo anal como substituto de lubrificante. Ele fala, sempre que fala em trans, ele faz alguma referência a suicídio, né? Aham. Então ele meio que ensinou com uma piada, mas é uma piada, não deixa de ser, que não importa o que você faça, se você for trans, você vai terminar pendurada numa corda, né. Uhum. Então ele é ofensivo, ao mesmo tempo, ele é muito criativo, e às vezes ele é muito engraçado. E pode ser que o que eu considero ofensivo é engraçadíssimo para outros. Uhum. Aí eu me pergunto: "Tá, mas se você considera essa aqui e aquela ali muito engraçada, eu acho que você é homofóbico, sinto muito". Acho que é um nível de piada, até eu até escrevi um texto pra Gazeta do Povo com esse título: "Piadas matam?". Aí eu fiz uma investigação dos artigos que tinham amostras maiores, que não são muitos, é uma literatura bem pobre, Como sempre. como sempre. Porque, como sempre, né, porque vai ter 1001, estudos qualitativos e um ou outro quantitativo com É. amostras que você conta nos dedos. Exato. Então, para resumir, não, piadas não matam, e eu até mas isso é óbvio para todo mundo, mas aí eu reconstruí essa proposição de uma forma mais generosa e mais plausível, e essa forma generosa e plausível também não deu certo, que é tipo, ambientes em que certas piadas são mais populares, são mais convidativos ao preconceito. Então tem uns artigos sugerindo que sim, outros sugerindo que não. Mas eu acho que tá mais não é nenhuma piada ou outra, mas um padrão, né, o Stone Toss, por exemplo. Uhum. Eu acho que eu tenho evidências suficientes de que o Stone Toss é homofóbico. Eu até estou aberto a estar errado,
que ele é homofóbico e transfóbico, ele é fóbico. Eu acho que por quê? Não tá numa piada ou numa outra piada. Ele é mais uma questão de persistência, de padrão de Uhum. comportamento, dos comentários que aparecem e ele nunca rebate. Os comentários, imagina tudo aí que você já ouviu de fóbico, desde aquele papo da Miriam Rios em 2011, lá na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio. Aliás, o vídeo em resposta a ela que viralizou é meu, poucas pessoas sabem, 2011. Uhum. E aí ela foi lá no púlpito falar que qualquer favorecimento ou remoção de discriminação LGBT é abrir as portas para pedofilia. Então é esse tipo de coisa que aparece daí para baixo lá nos Uhum. comentários do Stone Thoughts. Ele nunca rebate, ele nunca faz uma tirinha rebatendo. Sempre é Aham. para bater. Quando ele quer falar de gay, sempre a parte mais que ele acha nojenta, né? Exato. E às vezes até com uma postura um pouco desonesta, porque você falou sobre a questão da associação, né, entre trans Uhum, e suicídio. O que uhum. eu lembro de uma tirinha em que era uma pessoa olhando para as portas dos banheiros, né, homem, mulher, e a terceira porta era uma corda Óbvio. de enforcamento. Sim, exatamente. E aí ele falou que tipo: "Mas não tem nada aqui que indique que é sobre pessoas trans". Sendo que aí as pessoas foram olhar os metadados ali e viram que ele tinha colocado uma hashtag na tirinha, transgender, trans, entendeu? Sim. Ele faz, aí tipo: "Ó, isso aqui polemizou", então, na verdade, não, isso é a sua interpretação, eu não falei nada disso aqui, É, mas é. assim, e é um padrão, como eu disse, mas o motivo de eu ter trazido o Stone Thoughts, o Taca Pedra, é porque ele é uma das coisas que mais nos ofende. Você quer censurar Uhum. ele? Você quer tirar o ganha-pão dele? Você quer matar ele, Agatha? Caramba, isso foi sedutor, mas não, não, eu mantenho meus princípios, embora eu esteja um pouco seduzida. Posso dar um beliscão? Pode. Enfim, eu só vou repetir, não é que a gente tá dizendo que porque tem uma piadinha com a diarreia, ou outra piadinha com a corda, que essa piada prova que quem riu dela ou que ele que fez ela é fóbico. Exato. Mas é um padrão de comportamento. Talvez ele seja, no fim das contas, se imaginemos um cenário em que eu sente com esse cara, seja lá quem ele for, que ninguém sabe quem ele é, sente que esse cara e converse com ele. Pode ser que ele seja uma pessoa sensata, que ele fala: "Não, ele você levou a sério demais as minhas tirinhas, eu não tenho nada contra gay, contra trans, contra nada disso, eu só queria provocar". Eu acho isso até que poderia acontecer, mas aí, cria-se uma bolha na internet e ele basicamente não se incomoda de estar naquele ambiente em que as fobias são ok, né. Uhum. E pra mim não são ok, então onde eu quero estar na internet é um ambiente em que não tem isso o tempo todo. Então não queremos censurar, né, a gente discorda, não quero falar por você, eu sou um indivíduo, eu sou uma minoria e você é outra, então não quero falar por você, mas eu vou prever que você não quer, como você já falou na verdade, censurar o Stone Thoughts, Taca Pedra. Queria só, assim, dar um Hum. beliscão, botar pra escutar o CD da Juliette, esse tipo de tortura leve. É, eu costumava falar: "Não, né, eu não quero censurar, eu não quero que perca o emprego, eu não quero prejudicar de forma alguma, eu só quero que tenha sapinho, desenvolva sapinho, alguma Exatamente. micose leve, um pé de Uhum. atleta", sabe, Ah, esses hemorroida é bom, né, hemorroida é uma boa opção. talvez um eczema, assim, bem leve. Coisa leve. Felizmente, para o liberalismo e a coerência que eu quero ter com ele, feitiços não existem. Exato. Ei, 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 você está sendo preconceituoso com as religiões que acreditam no sobrenatural, você está dizendo que não existe. Bom que você falou disso, porque eu tô lendo um livro agora, de um filósofo da Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul. O nome dele é David Benatar. E por que que eu tô lendo isso? Porque em 2015 eu legendei um vídeo de um monte de identitário com aquele papinho pós-moderno, a gente até esqueceu de falar isso, que eles bebem do pós-modernismo, que Uhum. é relativismo, né, tudo é relativo, o conhecimento é relativo. E ali tá, eu não vou dizer que todo identitário é daquele jeito, mas ali tá um exemplo extremo do que eles viram quando eles não ouvem crítica de ninguém, que vira aquela bolha. Aí eles defendem que existe feitiço, que a pessoa manda um raio cair na cabeça da outra, e que negar isso é ser adepto da ciência opressora patriarcal branca cis do ocidente. Então, é uma ideologia
que o David Benatar conta nesse livro que está destruindo a universidade. É a melhor universidade, ou maior no mínimo, da África inteira, a Universidade da Cidade do Cabo. Então não é coisa pouca, os identitários não são. Porque é uma coisa que a gente ouviu, né? Você falou da resposta de que não é hora de falar dessas coisas, mas também tem a outra resposta de que. Não, mas isso é um problema de nicho, é só um grupinho. Não, os extremos, né? Eles são jovens. Eu até concordo que pode ser que muitos ali é só a doença se chama ser o jovem, tem que acabar. Tem que acabar. Então pode ser uma imaturidade. Eu com 23 anos, tem que acabar. Você você Enfim, é. mas é um problema sério, eles estão destruindo a Universidade de Cidade do Cabo, eles estão, né, Hollywood agora é difícil você achar eu acho que tá tendo um pouquinho de um backlash agora, eu sou até otimista, eu acho que o identitarismo pode ser que o pior já passou, pode ser. Por quê? Porque agora os partidos, pelo menos o Partido Democrata, tá começando a perder eleições por culpa deles. Uhum. É o que acontece com instituições que são parasitadas por ele. Sim. Para te dar um exemplo, os editores sêniores da Wikipédia estão debatendo e considerando seriamente deletar a página de vítimas de regimes comunistas. É uma página de resumo que fala dos massacres que aconteceram em regimes comunistas ou, no caso do Stalin, pessoas que morreram de fome porque ele criou essa fome artificialmente lá na Ucrânia, que deu um Uhum. Holodomor que matou no mínimo 4 milhões de pessoas. Então, é maior, na verdade, é maior do que o Holocausto em número de pessoas, que isso é 4 milhões só na Ucrânia. Então você pega as vítimas de Mao, as vítimas do Stalin, as vítimas do Pol Pot, do Castro em Cuba. É. É muito maior que o Holocausto. Então a gente, até para evitar repetir a história, a gente deveria ser franco, né? E conhecer a história, né. É, exato. Então, assim, o grande problema é que a visão dos ungidos, ou o progressismo, ou a esquerda, ou que nome que a gente for dar, ela é dominante nas instituições culturais, como a Wikipédia seria. Então, ela é dominante naquelas pessoas que são dadas às letras, ao conhecimento, à história. Só que ela não tem garantia de estar com verdade sempre. Esse é o problema da falta de diversidade de pensamento, que é justamente a parte da diversidade, que não interessa aos defensores da diversidade. Porque são sectários, isso mesmo. Eu creio que um dos meus maiores problemas com esse apontamento de esse termo é ofensivo é porque, primeiro, quem tá fazendo isso tá fazendo não porque ele sabe o motivo de, em teoria, aquilo ser ofensivo para o grupo, mas mais porque ele aprendeu a apontar. E também porque você querer delimitar o potencial ofensivo de uma palavra é um trabalho muito subjetivo. Então, é engraçado como as mesmas pessoas que batem no peito para dizer que se preocupa e que entende a subjetividade alheia, elas só aceitam acolher e defender as subjetividades que se encaixam com as visões de mundo delas. Então, outras subjetividades que digam que aquilo não é ofensivo é descartável, porque nenhuma palavra é ofensiva por si só. Você tem que dar o sentido para elas. E aí, você pode dizer que algo é ofensivo dentro de quando a pessoa traz uma palavra, ela tem uma conotação, um contexto que pode machucar uma pessoa. Quando eu falo uma pessoa, é aquele indivíduo, que é para ele poder se ofender, tem que ter algo pessoal dele que faz ele se ofender. E eu sinto que existe essa paternalização nesse sentido. É muito sem sentido pra mim. Você tá querendo ensinar uma pessoa que ela deveria ficar ofendida com uma coisa porque os acadêmicos ou a militância decidiu pra ela que aquilo é ofensivo pra ela. Então eu tomo, por exemplo, os termos intersexo e hermafrodita. Você quer explicar para os ouvintes o que é um intersexo? Bem, são pessoas raras, menos de 1 em 2.000 nascimentos, que tem, por exemplo, a genitália ambígua. Raramente é uma coisa assim de ser um pênis inteiro e uma vagina inteira. Acontece isso, Uhum. mas geralmente é ambíguo. Não dá para dizer qual é aquela genitália. E o que reflete também o desenvolvimento. Tanto o pênis quanto a vagina vêm da mesma estrutura embrionária. Então, essa é uma questão de influência hormonal sobre aqueles genes para ligar e desligar a parte de formar um pênis ou uma vagina. Então, no caso dos intersexuais ou hermafroditas,
Eles têm essas ambiguidades de masculino e feminino. Porém, isso não significa que eles têm ambiguidade de identidade. A maioria não tem ambiguidade de identidade. Eles se desenvolvem. Eles não configuram um terceiro sexo, não é? Eles não são a prova de um espectro sexual vasto, que na verdade em 99,98% dos casos é perfeitamente possível e plausível identificar um indivíduo enquanto macho ou fêmea. E esse papo de espectro, ele é muito místico para o meu gosto, porque Uhum. o que realmente a gente tem são continuidades de desenvolvimento que a gente vê em cada organismo. E aí se tornou muito comum dentro da militância LGBT, ela se tornou comum dentro dela dizer que o termo correto, e o único termo correto, para essas pessoas são intersexo. Você jamais pode dizer hermafrodita, porque esse seria um termo antiquado e até ofensivo. Então eu já vi situações em que uma pessoa trouxe essa palavra, né, querendo aprender e com alguma boa vontade para tentar entender aquele assunto, e que foi interrompido na hora dizendo: "Não, mas não pode falar hermafrodita, hermafrodita é uma palavra feia, é medicalista, não se fala mais". Você se pergunta: "Não se fala mais, como assim? Quem é que não fala mais?". Porque se existe um motivo para hermafrodita ser um termo antiquado ou ofensivo, você tem que dar esse motivo. Você não pode Uhum. só apontar e dizer: "Ah, eu aprendi, naquele panfletinho que não se fala hermafrodita, se fala intersexo". Mas por quê? Normalmente a pessoa não sabe responder. É, Por exemplo, existe uma condição intersexual que se chama hermafroditismo verdadeiro. Aí você vem me dizer isso? se eu fosse uma dessas pessoas, eu ia preferir Hermafrodita, porque é uma referência a 2 deuses gregos, greco-romanos, Hermes e Afrodite. Imagina você, pessoa intersexo, entre aspas, você chega carregando meio mundo de estigmas, né? Você já pode ser incompreendida pelos círculos sociais, você pode ter sofrido algum maltrato médico, porque você é uma coisa estranha, diferente ali, e aí você descobre que existe um nome pra isso, você é uma hermafrodita. E você acha isso lindo, você se sente especial, você diz que você se sente uma deusa grega. Aí imagina a pessoa chega em você e fala: "Não, você não pode dizer que é hermafrodita porque esse termo é usado de forma pejorativa e pode te ofender. Então, que tal, vamos dizer, a questão do hermafrodita verdadeiro? Um outro nome para ele seria pessoa com ambiguidade genital. Aí você chega na pessoa e diz assim: "Não, você não é hermafrodita porque esse termo é ofensivo para você. Tente dizer que você é um intersexo com ambiguidade genital". Eu mandava a pessoa tomar no cu, gente. Deixa eu ser uma deusa grega em paz, vagabunda. Porra de ambiguidade genital, eu quero ser hermafrodita, é muito chique isso. Eu me sentiria assim, você se sentiria assim? Com certeza, e é mais uma coisa que ressoa com o que a gente falou no começo, que é essas palavras não resultam de curiosidade, de análise, conhecimento. Elas Exatamente. são só para sinalizar: "Eu sou parte da beautiful people, eu sou parte das Uhum. pessoas superiores moralmente". Então é para isso que serve esse controle de linguagem, esse jargão, essas formas de controlar como as pessoas devem se identificar. É tudo parte da mesma coisa. Porque pode até ter um motivo técnico para você Uhum. dizer que hermafrodita é um termo cientificamente equivocado para humanos. É uma possibilidade, mas você não vai ver a pessoa dizendo, usando esse argumento, porque não conhece esse argumento. Não tem curiosidade pela ciência da coisa, tem curiosidade em dizer que intersexos existem, então sexo é um espectro, então foda-se tudo. Não existe macho e fêmea. Uhum. E aí, qual foi a premissa que foi feita aqui? Que hermafrodita é um termo que pode ser usado de forma pejorativa, logo você tem que parar de usar esse termo para poder se desvincular. E eu acho essa mentalidade muito errada, porque eu acho que se um termo ele é usado de forma pejorativa, com a intenção de atacar uma pessoa ou um grupo de pessoas, banir esse termo talvez não seja a melhor estratégia. Eu acho que isso aí só vai dar mais poder para quem ofende e vai deixar o ofendido ainda mais vulnerável, porque você está ensinando essa pessoa vulnerável, ofendida, que existe uma palavra que tem um efeito de dano nela, que é tão grande que se ela escutar essa palavra, ela vai ficar mal. Isso é terrível. Isso é uma mentalidade terrível. E pare para pensar que essa palavra ela nunca vai ser varrida. Porque se a intenção do sujeito é ser maldoso, ele vai continuar falando. Então vamos falar sobre a palavra viado. Se a intenção de uma pessoa que fala viado é ofender o gay, tentar banir a palavra viado não vai resolver, porque ela vai continuar falando. Você vai estar dando mais poder para essa pessoa. Agora, se você converte o sentido daquilo em algo que é positivo ou que é neutro,
você tira o poder daquela pessoa que ofende. Então, se antigamente você gritava viado na rua, isso podia ser uma sinalização de que é uma pessoa que está te criticando, um ostracismo mesmo, pode até ser um prenúncio de um ato violento. Hoje em dia você grita viado e os viados tudo olham de volta pra você. Eles olham e dizem, nossa, eu não te conheço, bom dia, me chamou, oi, viado aqui, toma aqui meu Instagram, viado. Então, é maravilhoso como a palavra viado foi incorporada com sentido positivo, em que você chamar um gay de viado, para a maioria deles não vai ser mais ofensivo, porque ele vai falar, sou viado mesmo, menina, gostar, assim. Porque, pelo amor de Deus, né? Bichinho elegante, fofinho, quem não quer ser um viado? Exato, é. Agora, o Mark Zuckerberg não concorda, né? Exato, é isso que eu ia dizer, Olha aí. exatamente, é isso, eu fui censurado pelo Facebook e pelo Twitter, por me referir a mim mesmo como viado. E você falou desse processo de pegar a palavra e tirar as garras dela, né. O que esse Aham, pessoal do tabu e do politicamente correto faz é afiar as garras da palavra, porque aí ela é só quem tem intenção de usar ela para ofender que vai usar. É a exato. solução, além de uma solução idiota, é uma solução americana, que é idiota ao quadrado. No pior no pior do que tem da cultura americana, que é a discussão de raça, porque lá nos Estados Unidos, só negro pode usar, né, só de eu ter Uhum, falado aqui, pode ser que o Substack nos deu uma martelada. Mas é a pior solução possível, porque ela é o exato oposto daqueles princípios que orientam toda a democracia, que são os princípios liberais, que é igualdade de tratamento. Aí o pessoal fala perante a lei. Tá, mas antes das leis tem as normas sociais. Então, na verdade, o nome do princípio é igualdade perante leis e normas. Então, quando tem uma norma para os negros e uma norma para os brancos diferente de quem pode usar uma palavra, isso reforça a divisão, isso alimenta a segregação. E uhum. a mesma coisa com o viado. É um veículo bom para viado deixar de ser pejorativo e passar a ser normal, que os viados usem entre si. Só que a solução americana de só os viados falarem viado não é boa também não. Então o processo que você descreveu, que é um processo, aliás, muito bom, é na parte da comunidade LGBT que está mais afastada do ativismo, que é onde a gente usa viado com espirituosidade e como uma palavra normal. Só que esse processo é dificultado não só pelos ativistas, como pelo Zuckerberg, pelo Twitter. Só para o ouvinte entender realmente, o Zuckerberg ele te deu um bloco, deu o quê pra você? Foram 30 dias na cadeirinha do pensamento, sem poder Ah, postar nada e nem mandar mensagens. porque você se chamou de viado. Não só isso, como eu escrevi, eu fui reclamar no Facebook, viado não pode falar que é viado, e eu tive cuidado de trocar as letrinhas, eu só deixei o V e o O e troquei por asteriscos as letrinhas. Aham. Mesmo assim eu fui censurado. Inclusive é normal no Facebook hoje em dia não se falar gay, se fala iag. IAG, é. É incrível, você falar gay, você é censurado, caramba. Representatividade, gente, é assim mesmo que você consegue. Não só o Tá fazendo Facebook, o certo. Twitter e as outras redes sociais que imitam essa besteira deles de querer controlar a expressão, Aham. não só eles estão dificultando que viado siga o mesmo curso que teve queer e gay na língua deles, no inglês, ou seja, eles podem pegar os termos que eram pejorativos e tirar as garras desses termos, nós não podemos. Exato. Isso não tem uma problematização legal de imperialismo cultural? Eu acho que deveria Meu ter. Deus, é verdade, esses colonizadores safados. É verdade. Então, não só eles estão, dificultando esse processo pra gente, como parece que eles estão revertendo, né, porque se você não pode falar nem gay, que gay então vai voltar a ser pejorativo, então não vai sobrar nada. E aí, assim, Ali, eu entendo que alguns termos pejorativos, eles são mais fáceis de se apropriar do que outros. Então, como eu falei, viado é um bicho fofinho, elegante, né? Eu adoraria ser um viado. Mas, por exemplo, você chamar uma mulher transexual ou travesti, se for o caso, de traveco, é mais delicado. Então, É, o problema do termo traveco, por exemplo, é que é uma palavra com indicador masculino. especialmente quando falam travecão, aí não dá mesmo, Exato. né. Indicador de gênero masculino. Então, quando você se direciona a uma mulher trans como traveco, querendo ou não, você está indicando que você enxerga ela como uma entidade masculina. Boa parte das vezes como um homem de saia. E assim, eu não quero ser lida como um homem de saia, até porque eu quase só uso calça jeans. E perceba que mesmo traveca no feminino, que poderia resolver, também não desce muito bem. Porque isso é no meu caso, porque preste atenção. No meu caso, eu rejeito qualquer coisa que seja derivada do verbo travesti.
Porque eu acho que você dizer que, tanto dizer fulano é traveca ou até travesti, pra mim, é como se você estivesse resumindo eu ao ato de vestir roupas femininas. Ou você É, resumir a condição transexual a vestir uma roupa de tal tipo. E essa é uma descrição muito grosseira, muito distorcida da condição transexual. Então, eu rejeito esses nomes que foquem no travesti. É muito porque bizarro pra mim ser resumida a roupa que eu uso, não é? não é preciso, Aham, o termo não é verdadeiro, esse é o problema. Não que eu queira falar por ti de novo, mas, não é que a gente quer censurar ou controlar o pensamento de ninguém, mas é um termo que não é verdadeiro, porque aí a gente acaba tendo que usar anglicismo também, que a gente vai aham, chamar de crossdresser ou de drag queen, aqueles uhum, que só se travestem. aham, E é muito diferente. Travestir-se, até eu já me travesti numa uhum, numa festa da biologia lá em Curitiba, foi uma ótima uhum. inclusive. Foi ótimo, né? Eh, Uhum, então, é muito diferente travestir-se, que tem a ver com as vestes, como diz a raiz ali, e ter essa coisa que vem de dentro, né, e não é o único tipo de transexualidade, mas é o seu caso, sempre foi uma pessoa ligada com a identidade feminina. E, assim, eu lembro do caso de outra que falou, ela não sabia por quê, né, uma escritora que nós 2 lemos, a Kay Brown, ela uhum. chegando à puberdade, ela se olhava no espelho, começou a aparecer o bolsinho, o bolso, o bigodinho da puberdade masculina, e ela teve uma repulsa àquilo, muito forte. E ninguém ensinou ela a ter isso, a ter essa resposta. Não foi construído socialmente. Exato, né. Então, existem outros tipos de transexualidade, mas esse, é muito impreciso e mentiroso chamar de travesti, usando o Uhum. verbo travestir-se, então eu concordo contigo. Não interessa se é ofensivo ou não é ofensivo, é simplesmente falta com a verdade, é só isso. Agora para pra pensar que, por exemplo, tem milhares de pessoas, algumas das quais vão ser indistinguíveis do que a gente chama de mulher trans, que vão chamar a si mesma de travestis e vão fazer isso com orgulho. Então, será que eu, por eu não querer ser chamada de travesti, eu posso chegar nela e dizer: "Não, pare de se chamar de travesti, porque as pessoas podem me chamar de travesti de forma pejorativa"? Eu não vou fazer isso porque é a forma dela de ter um senso de identidade, na verdade, porque pare pra pensar, da mesma forma que você não quer que o Facebook diga pra você que você não pode se chamar de viado, eu não quero que uma travesti pare de se chamar de travesti, porque eu acho que travesti é um termo estranho pra mim. Não, eu não quero mandar na boca dessa pessoa. Eu quero que você entenda que, primeiro, são pessoas diferentes com experiências diferentes. Por isso que é tão complicado você falar em representatividade, você Sim. generalizar a experiência do militante para todo o resto. Não É. tem utilidade você querer editar de cima para baixo, na sua cadeirinha de acadêmico, no seu local privilegiado, que engraçado, né? Todo mundo fala Uhum. tipo, temos que combater as classes privilegiadas. Tem classe mais privilegiada do que acadêmico. Meu Deus! Os diplomados, né. Exatamente. Então, você querer editar de cima para baixo uma lista de palavras proibidas, isso não ajuda quem é É. oprimido, isso só infantiliza as pessoas. Você tira a oportunidade que elas têm de conseguir lidar melhor com os abusos que ela vai ter na vida. Então, Uhum. não é melhor você dizer: se alguém te chamar de viado, você diz: "Só mesmo, gostasse, vou aqui dar uns pulinhos". Quer dizer: "Ai meu Deus, ele me chamou de viado, acabou a minha vida hoje". Pelo amor É, de Deus. nesse sentido, tomar ofensa, concordar com o poder o poder Exato. negativo. Ou seja, quando você se permite tomar ofensa por um termo desses, você meio que está concordando que você ou concordando em algum aspecto, mesmo que indireto, que ser gay, ser homossexual tem algo de negativo intrinsecamente. Aham. Mas só para voltar um pouquinho a travesti, outro aspecto importantíssimo, inclusive que foi parte do fiasco aí da agência Lupa com as expressões supostamente racistas, a maioria falsa, nada com racismo, é que o senhor do significado de uma palavra é o uso. Uhum. Sempre. Então, aquela pessoa que você preferiria chamar de mulher trans, mas que chama a si mesma de travesti, às vezes ela não tem o repertório científico que você tem, por ser psicóloga e estudar o assunto,
Então você vê uma conexão com uma etimologia que não te agrada e você não quer esse termo. Quanto para ela, é Exato, o termo que ela tem é travesti, ela não pensou em outro, ela não tem contato com exato. discussões do assunto. E ela tá inserida num campo que, por exemplo, são pessoas de classe baixa, às Sim. vezes são pessoas que foram expulsas de casa quando jovens, e que qual é o local que vai abraçar elas? São grupos que já existem de travestis, Uhum, normalmente vão estar ligados à prostituição, porque é aquilo que está disponível para elas. E uhum. aí, se você é expulso de casa, o único lugar que você tem um acolhimento é um grupo de pessoas que se chama de travesti, naturalmente você vai se chamar de travesti também. É um fenômeno que é social, entendeu? Uhum. Então, o que diferencia a travesti que mora na Tijuca para a mulher trans que mora no Leblon, às vezes até a classe social. O comportamento, a identidade, o ser humano, a natureza humana, que às vezes até negam que existe, né, é uma tentativa ambiciosa e uma ambição sem justificação, sem lastro, de redução. A ciência é uma simplificação e uma redução, é uma simplificação precisa. Uma ideologia como essa é uma simplificação imprecisa, falsa, e que por isso mesmo leva a injustiças, inclusive nos assuntos em que ela alega que vem para trazer a justiça. Você quer finalizar com alguma coisa, algum. Obrigado aos leitores por acompanharem nosso primeiro episódio, espero que tenham gostado. A gente vai fazer toda semana, né, Agatha? E, É isso aí, é isso aí. e minhas palavras finais são: gay já morreu, o viado aqui sou eu. É isso aí, gente. Beijos cancelados. Amo vocês. Não vou voltar pro Twitter. Podem ficar com o Twitter aí com vocês, que eu não sou obrigada. Mas vocês vão me ter toda semana aqui com essa pessoa, Neili Vieira, é como te chamam? Sim, você é a gata que caiu do Twitter, Isso, enquanto isso. Eu sou Agada Carreiro. Eu sou Agada. 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 Enquanto eu tô bloque por muitos no Twitter, você bloqueou o Twitter, o que é um passo acima. Exatamente. Na União Soviética, você bloqueou o Twitter. Só isso, obrigado pessoal, até a próxima. Obrigado. Eu acho que se existe outra hipótese, eu não quero conhecer. Eu prefiro essa. Ok, então, estou decretada verdadeira por aclamação. Decretada. Aham. Porque eu tenho um local de fala, é verdade, é verdade. Então, foi isso mesmo, gente. Tem um local de fala, então foi isso mesmo. Tá, espera aí, explica esse tal local de fala, que até onde eu sei, nada contra, mas você não exerceu a profissão mais antiga do mundo, até onde eu sei. Caramba, é verdade. Então, explique melhor esse local de fala. Qual é o seu local de fala? Não, não. Eu quis dizer local de fala de pessoa trans, não de prostituição. Uhum, Eu juro, mãe. Eu juro por Deus. uhum. Meu Deus, eu tenho que mandar uma mensagem pro meu namorado, peraí. Você Calma, amor. Calma, é piada.